Bom, circunferência. Vamos falar sobre algumas coisas da circunferência, tá? Circunferência é diferente de círculo. Lembrando que circunferência é isso aqui e círculo é isso aqui, tá? Então nós vamos falar propriamente da circunferência. Então o que acontece? Como já é notório, né, a circunferência ela não tem lado, né? Não existe lado na circunferência. A circunferência ela vai ter dois elementos principais, né? O primeiro elemento é o raio, que eu vou chamar de Rzão, que ele sai da origem e toca a extremidade, né, a lateral, porque ela não tem lado, a extremidade da circunferência, tá? É uma medida muito importante. E o segundo, que também é tão importante quanto o raio, é o camarada chamado diâmetro, tá? Que é a maior distância dentro da circunferência e vai de uma extremidade até a outra. Deixa eu botar aquele de outra cor, tá? Diâmetro necessariamente passa pelo centro da circunferência, pela origem, tá? Vou botar aqui, ó, D maiúsculo. Então, o diâmetro, ele também é tão importante quanto o meu raio, tá? Só que o diâmetro e o raio, eles carregam uma relação entre si, muito importante também. O raio, em relação ao diâmetro, né? Ele é, se você juntar dois pedaços do raio, você vai ter um diâmetro. Então eu sei que o diâmetro é igual ao dobro do raio. Se eu juntar aqui dois raios, eu vou ter um diâmetro, tá? E também, consequentemente, o raio vai ser metade do diâmetro. Tá? Isso aqui é fato, ok? E tudo que tiver dentro da circunferência vai ser relacionando o raio ou diâmetro, tá? Sempre. Você vai precisar dessas duas coisas, inclusive também, né, daquele camarada muito importante chamado π, né? O π também entra nessa conta aí, tá? Então como é que acontece, né? Como que ocorre esses cálculos da circunferência, né? Então, primeira coisa, lembrando também que o π a gente usa um valor aproximado de 3,14, tá? Como que ocorrem os cálculos de circunferência que a gente precisa saber da circunferência? Bom, primeira coisa é que a circunferência ela tem um comprimento. Assim como uma figura geométrica tem um perímetro, a circunferência tem seu perímetro, mas a gente chama de comprimento. Então, o comprimento da circunferência, que eu vou chamar aqui, ó, CC, certo? Comprimento da circunferência, o que acontece? É como se eu pegasse ela, né, cortasse ela aqui e esticasse. Aí eu tenho o comprimento dela. Comprimento da circunferência, tá? E como é que eu calculo isso aí? O comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência ele é dado por uma fórmula bem tranquila. É essa fórmula aqui, ó. 2 que multiplica o π, que multiplica o raio. Bem simples, tá? Comprimento da circunferência, 2 vezes π vezes o meu raio. Tem quem diga também, tá? Que como o diâmetro é 2 vezes o raio, né? E como você tem aqui
o 2 vezes R, né? Se você trocar aqui a ordem das multiplicações, eu também posso dizer que o comprimento da circunferência, né? No lugar do 2R, porque o diâmetro é 2R, eu posso dizer também que é π vezes o diâmetro, tá? Também vale como comprimento da circunferência. É até mais fácil de entender, tá? Mas a fórmula assim, mais aparece é 2πr, ok? Então, o comprimento da circunferência é dado por essa fórmula, que eu vou ter o tamanho dela esticado. E também existe um pequeno detalhe. Existe uma situação de, por exemplo, eu queria saber uma distância dentro desse comprimento. Tipo assim, ó, vamos imaginar que eu estou aqui, ó, nesse ponto A da circunferência. Quero saber qual é a distância até esse ponto B aqui, ó. Tá? Essa distância, o que ela vai ter em comum? Ela vai ter o raio. Então, eu quero saber quanto é daqui até aqui, né? Então, note o seguinte, que eu tenho o raio apresentado aqui duas vezes, né? Porque eu tenho a distância da origem até o ponto A e da origem até o ponto B, então aqui eu tenho um raio duas vezes. E aqui no meio, entre os raios, eu vou ter um ângulo que eu vou chamar ele de θ, tá bom? E para saber a distância somente desse pedacinho aqui, ó, tá? Só desse ponto A até esse ponto B, eu vou fazer o uso de uma outra fórmula, tá? Esse pedaço aqui, do A até o B, ele é chamado de arco. É representado assim, tá? Por quê? Porque ele está entre dois raios e está dentro de uma circunferência. Sempre. O arco ele está relacionado a uma circunferência, assim como o lado está relacionado a uma figura geométrica. E como é que é a fórmula, né, desse arco, para eu achar ele, para eu saber quem ele é a hora que eu quiser e quando eu quiser, né? Então, a fórmula desse arco também é um pouco difícil de decorar, mas ela é bem simples, né? Eu vou dizer que o arco X ele vai ser igual a isso aqui, ó, 2 vezes π vezes o raio, vezes esse meu ângulo aqui, dividido por 360. Repara que o que entrou de diferente aí é a mesma fórmula que é o comprimento da circunferência, mas o que entrou de diferente foi que apareceu o ângulo do meio entre os raios e apareceu 360, né? Então, a partir dessas duas situações, eu consigo calcular algumas coisas dentro da circunferência, né? Vamos ver aqui um exemplo disso aí. Deixa eu só despoluir aqui o vídeo. Seguinte, vamos admitir, né, que o raio dessa circunferência é 6 centímetros, tá? Então, automaticamente, eu já sei que o diâmetro é 12 centímetros, tá? E agora, a gente vai descobrir o comprimento dessa circunferência. Ó, comprimento da circunferência. Qual é a fórmula do comprimento da circunferência? Essa aqui do lado, certo? Como é que vai acontecer essa mágica aí? Bem simples, ó. 2 que multiplica π, que multiplica o raio, certo? Então, o comprimento da circunferência vai ser 2 vezes 3,14 vezes o meu raio. Quanto que é meu raio nesse caso? 6. Então, tem essa multiplicação. E, gente, a única coisa que vocês têm que tomar cuidado aqui é a multiplicação com a vírgula, tá? Por causa daquela situação das casas decimais, tá bom? Então, multiplicando isso tudo aqui, ó, 2 vezes 6 dá 12, vezes 3,14, vai dar 37
33,68. O que? Centímetros, tá? Não é centímetros quadrados e nem cúbicos. Então é centímetros. Então, a volta completa aqui, ó, dessa circunferência tem 37,68 centímetros, tá? Vou destacar aqui. E agora, vamos admitir uma outra coisa aqui. Vamos admitir que esse ângulo θ aqui, ele tem um valor de 120 graus. 120 não, porque ali vai ficar muito pequeno para 120. Vou botar 60 graus. E eu quero saber a distância de A até B, tá? Como que eu vou fazer isso? Bom, a distância de A até B vai ser o meu x, né? Daqui até aqui. E eu vou aplicar essa fórmula. Como é que fica? Fica assim, ó, x vai ser igual a 2 vezes π vezes o r vezes o meu ângulo θ lá dentro, tudo dividido por 360, certo? Fazendo as substituições, eu tenho que vai ser 2 vezes π, que é 3,14, deixa eu acertar aqui, vezes o raio, que é 6, está aqui o raio, e agora vezes o ângulo, que é 60. Tudo isso dividido por 360. Bom, aqui tem algumas coisas que a gente pode observar, tá? Como, por exemplo, o 6, aqui, ó, o 60 e o 360, eu posso dividir esses zeros aqui, né? Dividir por 10, tá? Então fica uma parada bem simples, porque eu estou multiplicando tudo em cima e estou dividindo por um número embaixo, tá? Eu também poderia sair simplificando tudo que eu pudesse aí, ok? Mas, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar tudo aqui em cima e depois dividir por 36, tá? E depois eu mostro como eu faria simplificando tudo. Bom, esse pedaço aqui, ó, 2πr, né? Eu já sei que é 37,68, tá? Porque repara que é o mesmo valor daqui de cima. Então eu já sei que é 37,68. Então eu vou fazer 37,68 vezes 6, tudo isso dividido por 36, tá? Então o x vai ser igual a 6,28 centímetros também, tá bom? Agora, só a nível de curiosidade, como que eu faria isso de forma aplicando as simplificações, tá? Como que eu faria? Bem simples. Deixa eu arrastar esse resultado um pouco mais para cá, para a gente poder visualizar as simplificações. Ó, o resultado está aqui, tá? Como que eu faria? Olha só. Bom, eu já simplifiquei esse zero com esse zero, tá? Agora o que acontece? Eu tenho aqui, ó, 6 vezes 6. Gente, 6 vezes 6 é 36. E aqui embaixo só sobrou o 36. 36 dividido por 36 dá 1. Aí aqui eu só fico com 2 vezes 3,14, que é exatamente 6,28. Tá? Então está a explicação do comprimento da circunferência e do comprimento de um arco da circunferência. Ok?